E vamos chegando, minha gente, hoje no canal do Dinheiro, como se aposentar aos 60. É possível? Hoje em dia está muito mais fácil se programar nesse sentido, né, gente? Quer dizer, a pessoa está vivendo ali em torno de uma média de 80 anos de idade, expectativa de vida. Então é possível, para uma pessoa comum até, programar essa aposentadoria. Mas claro que se for fazer a programação esperando receber do governo, ali com seus 60 anos de idade, vamos dizer hoje em dia na flor da idade, no auge da sua experiência, é muito complicado, muito difícil. Mas se a pessoa tiver um planejamento, já é meio caminho andado. Tá? A pessoa tem que ter um planejamento. Né? A pessoa que de repente, vamos dizer assim, vamos colocar da seguinte maneira, a pessoa que trabalha com carteira assinada, tem lá o seu recolhimento mensal pela sua empresa, a empresa é de boa, trabalha certinho, recolhe certinho o seu INSS, paga direitinho o seu fundo de garantia, né, todo mês e tal, essa pessoa tem, de certa forma, uma garantia que ela vai lá pelos seus 60 e poucos anos de idade conseguir se aposentar, né? Ou de repente a pessoa que trabalha por conta própria, autônomo, tem lá o seu carnezinho, aquele carnezinho laranja, ele recolhe todo mês por aquele carnê, o GPS do INSS, ela também consegue até se programar. Mas como eu disse, se ela depender do governo, porque o governo geralmente ele vai mudando, né? Vai mudando as suas diretrizes, as suas regras, para geralmente fazer com que esse mesmo trabalhador que pensaria em receber ali por volta, digamos, 3, 4 salários, vá se reduzindo ao longo do tempo, e daqui a pouco ele vai pensar o seguinte, vou receber, em vez de receber 4, vou receber 2. Ou seja, cai pela metade praticamente a expectativa daquilo que ele iria receber. Agora, se uma pessoa trabalha por conta, hoje em dia o chamado MEI, né, o microempreendedor individual, abre a sua empresa, tem o seu CNPJ, recolhe todo mês ali na faixa de R$ 66 a R$ 72 reais. Né? Que é mixaria, vamos dizer assim, né? Porque dentro desse valor está todos os impostos, inclusive o INSS. Só que assim, a pessoa logicamente não pode viver pensando que ela vai chegar lá na frente com seus 60 anos e vai receber uma maravilha de quantia que não vai. Por exemplo, o MEI, ele vai ter a garantia, ele cumprindo todos os meses, recolhendo todos os meses, ele vai receber lá na frente, né, lá com seus 60 anos de idade, só um salário mínimo, né? Vai dar só para ele viver ali para comprar remédio, vamos ser sinceros aqui, né? Agora, se a pessoa pensa grande, gente, o que ela faz? Ela pensa primeiro, planejamento financeiro. Peraí, eu vou cortar gasto aqui, cortar gasto ali, não vou ficar vivendo uma vida muito de esbanjar, né? Vou viver uma vida mais simples, vou comprar só aquilo que é necessário para eu viver, né? E ele já vai fazendo as contas. Se ele já tem essa mentalidade quando ele é jovem, quando ele tem lá seus 30, 40 anos de idade, e ele já consegue economizar, e ele economizando, ele vai fazer o quê? Ele vai investir esse dinheiro, vai fazer esse dinheiro se multiplicar. Né? Então, ele tendo essa mentalidade, né, de saber quanto que ele gasta com moradia, quanto que ele gasta com lazer, quanto que ele gasta com a alimentação, né, quanto que ele gasta, quanto que ele tem de custo na sua vida total, ele vai conseguir fazer uma conta, né, de quanto que ele precisa para se aposentar. Então ele vê sobrando lá todo mês uns R$1.000. Se ele guardar esses R$1.000, né, todos os meses, por exemplo, durante 30 anos, né, é incrível, gente, o poder dos juros compostos, que é aquele juro que vai rendendo em cima daquilo que já rendeu. Rendeu um mês, né, ele colocou 1.000. Rendeu um pouquinho, tem lá R$1.010 no outro mês. Ele coloca no outro mês R$1.000. Vai ficar 2.010 mais o rendimento. Ou seja, vai para 2025, 2030. E vai rendendo. É o juro em cima do juro. Só que ele vai colocando todo mês os R$1.000. Se ele colocar todos os meses, durante 30 anos de vida, né? Ele dos 30 aos 60, vamos dizer assim. Não estou nem falando de 20 anos de idade, gente. Eu não estou falando do jovem que está começando a sua vida com 20 anos, 22 anos de idade, está começando a trabalhar, enfim. Não, ele começa a ter aquela mentalidade de investir com 30 anos de idade. É uma idade boa já para começar a investir. A idade limite, vamos dizer assim. Ele começa a investir com 30 anos de idade, ele guarda 1.000zinho todo mês. Ele coloca numa aplicação que rende ali 10% ao ano.
colocar 10%, né, que geralmente a Selic fica ali em 12, 13, chega a 14%, mas na média, vamos dizer assim, 10. Vamos dizer que cai para 8, depois sobe para 11, 12 de novo, então média 10. 10% ao ano. Então, se ele colocar esses R$ 1.000 todo mês durante 30 anos, se ele tiver essa persistência, tiver essa força de vontade, tiver esse foco de colocar todo mês esse valor, tá? Ele, ao longo de 30 anos, com esses 10% de rendimento ao ano, sabe quanto é que o camarada vai ter quando ele chegar com 60 anos de idade? Você tem ideia de quanto que ele vai ter de economia? E eu vou dizer mais para você. O quanto que essa economia vai gerar por mês para ele, sem ele fazer mais nada. Ele vai juntar o dinheiro, vai ter lá um montante maravilhoso, né? Aquela quantia fabulosa, e ele não vai precisar mais trabalhar, gente. Porque ele já vai ter uma vida ali já resolvida. Ele já sabe, lembra que eu falei para você? Ele já vai ter uma noção de quanto que ele gasta com moradia, quanto que ele gasta com lazer, quanto que ele vai ter mais ou menos de custo com saúde, com alimentação. Ele faz uma base. Ah, então eu consigo guardar R$ 1.000 todo mês. Eu sou um cara focado, eu sou um cara determinado, eu sou um cara, né, que vai para cima, que realiza aquilo que se propõe a fazer. Então ele coloca os R$ 1.000 na conta. Ao longo de 30 anos, ele vai conseguir juntar R$ 1.750.000. Não é brincadeira, gente. Ele vai conseguir juntar R$ 1.750.000. Tá? Aí, vamos dizer o seguinte, esse dinheiro, quando ele chegar com esse montante, lá com seus 60 anos de idade, os 10% que vai render ao ano, vamos dizer ali, 0,80 ao mês, né? Dividindo 10 por 12 por mês, vai render 0,80 líquido, tá? Ele vai ter ali de rendimento mensal, tá? Cerca de, sabe quanto? R$ 10.000. Vamos dizer que a inflação coma um pedaço desse montante, vai comer mesmo, né? Esse poder de compra dele de 10 mil caia para 6, 5 mil reais. Ele vai ter todo mês, gente, de forma líquida, 5, 6 mil sem fazer absolutamente nada. E ele tendo uma vida mais simples, minimalista, ou seja, gastando só com aquilo que ele precisa, ele consegue tranquilamente ficar de boa, ter a sua independência financeira e consegue se aposentar aos 60 anos de idade. Mas para isso precisa ter o planejamento financeiro, precisa calcular, ele precisa calcular o quanto que ele tem de custo de vida, ele precisa focar todo mês nessa poupança, nesse investimento que ele vai fazer, tá? Numa renda fixa que pague pelo menos, no mínimo, 10% ao ano. Quando tiver a oportunidade boa, de a taxa estiver lá em cima, claro que esse rendimento vai aumentar. O que eu coloquei aqui foi uma estimativa, uma média, uma ideia de quanto que ele vai poder gerar de dinheiro para ele ao longo desses 30 anos. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a média é nessa faixa de 1.750.000, que não é nada mal. E vai lhe render 10 pau todo mês. Que beleza. Tá bom, gente? É isso aí, Canal do Dinheiro, mais uma reflexão aqui nesse vídeo que eu trouxe para você gratuito. Compartilhe e deixe aí o seu comentário. E voltamos com mais vídeos aqui para você. Vem aí o pensamento do dia para você.